Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui uma aula de Química falando um pouco sobre as condições normais de temperatura e pressão, a chamada CNTP. Bom, para a gente ter um gás que ele tem um volume molar, que seria um volume de 22,4 litros para cada 1 mol, a gente tem umas condições para que isso ocorra, que são as condições normais de temperatura e pressão, das quais iremos discutir hoje. A pressão para o volume molar, ela precisa ser uma pressão de 1 atmosfera, e a temperatura, uma temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins. A gente trabalha com a fórmula dos gases ideais, e nessa fórmula a gente tem a constante geral dos gases, a constante R, que tem um valor de 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. O número de mols, como a gente vai estar falando de um volume molar utilizando 1 mol como padrão, é um número de mols de 1 mol. Só que a gente pode variar o número de mols, podemos variar a temperatura, podemos variar a pressão, volume, etc. Só que para variar tudo isso daí, a gente não vai estar falando das condições normais de temperatura e pressão. A gente vai estar fugindo da CNTP, tá bom? Então assim, para ser CNTP, você tem que ter essa pressão, 1 atm, e você precisa ter essa temperatura de 273 kelvins aqui. Aí você está falando de CNTP. Baseado nesses dados e conhecendo a equação de Clapeyron, demonstrada abaixo, a equação de Clapeyron é a PV igual a nRT. Tá? Então, baseado nisso daqui, o que a gente consegue? Nós temos a condição de determinar o volume molar. O espaço ocupado por 1 mol de um gás é igual a 22,376 litros, ou simplesmente, aproximadamente 22,4 litros. Assim, as seguintes relações elas podem ser utilizadas. Bom, a partir de PV-nRT, a partir da equação de Clapeyron, a gente vai descobrir como calcular esse volume molar. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Para a gente encontrar o volume molar, eu vou jogar a pressão para o outro lado da equação. Assim a gente vai ficar com o volume sendo igual a nRT sobre P. A pressão, a gente já sabe que tem que ser aquela pressão de 1 atm, Então a gente vai colocar aqui embaixo 1 atmosfera. A gente sabe que o número de mols é de 1 mol. A constante R vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E nós temos aqui também a temperatura para a gente multiplicar, que é aquela temperatura de 273 kelvins. E para deixar um pouco mais elegante aqui a nossa fórmula, vou colocar a pressão aqui no meio. Então temos aqui 1 atmosfera. As unidades de medida que são iguais, a gente vai cortar. Porque aqui eu tenho mol em cima, corta com esse mol aqui embaixo. O Kelvin aqui embaixo corta com esse Kelvin aqui em cima. ATM corta com ATM, só vai ficar a unidade de litros. Afinal, a gente vai calcular um volume. Quando você multiplicar 1 vezes 0,082, vai dar 0,082. Que multiplicado por 273 vai dar 22,386. Opa, 386. Aqui em cima a gente vai ficar com unidade de litros, Depois você vai acabar dividindo pela pressão, mas a pressão é igual a 1, Então vai dar 22,386 litros mesmo. Esse volume, pessoal, é o chamado volume molar. Como ele é aproximadamente igual a 22,4, a gente vai utilizar esse aqui como sendo o nosso volume molar, tá? São 22,4 litros, é o chamado volume molar, que é o volume que a gente tem a cada 1 mol de determinado gás. Isso aqui vai ser utilizado para qualquer gás, tá? Na verdade, a gente está partindo da equação de Clapeyron, que é utilizada para gases ideais. Mas a gente vai extrapolar esses valores para os gases reais também, porque também não tem uma diferença muito grande nos volumes. Você pode procurar tabelas de volumes molares para os gases reais e você vai encontrar valores bem próximos desse 22,4 que a gente encontra para os gases que são ideais, ok? Então é daqui que vem
o volume molar, tá? O valor de volume molar vem da equação de Clapeyron nessas condições que são as chamadas CNTP, as condições normais de temperatura e de pressão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, compreendido passo a passo da dedução, né, dessa fórmula, desse valor aqui também que nós temos de volume molar. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Nas próximas aulas eu estarei resolvendo questões utilizando aqui o volume molar, fazendo algumas relações com o número de mols, quantidade de partículas e etc. Tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. E tchau, tchau.